Está no ar, Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Olá, bem-vindo ao Videocast Cristão número 25. Estamos novamente no ar para você, um programa produzido para a internet da Igreja de Cristo no Brasil, tentando sempre transmitir para você essa irmandade que temos, as notícias, apresentando outras congregações, apresentando alguns irmãos e os trabalhos que têm feito. Fique ligado sempre no Videocast Cristão e o Videocast Cristão está no ar. Videocast Cristão apresenta frase comentada: a fé alavanca o progresso. Se nossas igrejas querem ter progresso, nós precisamos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não conseguirmos agradar a Deus, com certeza, se queremos fazer a vontade de Deus, Ele vai nos impedir no que estamos fazendo. Então, vamos aplicar a fé para que de fato ela possa alavancar o progresso das nossas congregações. Então vamos trabalhar com fé para esse próximo ano. Não vamos terminar com esse ano com fé também. Vamos terminar o ano com fé e começar o ano com mais fé ainda, em ação, para que o progresso seja alavancado em cada congregação da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Por isso mesmo nós pregamos também isso. A fé alavanca o progresso. Videocast Cristão apresenta música vocal. Talvez você ainda lembre da última música vocal que apresentamos no Videocast Cristão, no Videocast Cristão número 24. Hoje nós temos uma nova versão daquela música, daquela canção, Deus, Somente Deus, com um arranjo totalmente novo, mas totalmente vocal, com Nando Padoan. Veja então, assista agora esse novo arranjo da mesma música da semana passada. Eu acredito que você vai gostar. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo.
da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Corpo de Cristo. Cristão. Temos um novo quadro chamado O Corpo de Cristo. Talvez você possa participar dele mandando um vídeo sobre a sua congregação, talvez mandando somente o áudio, algumas fotografias. Nós fazemos uma montagem aqui para apresentar a sua congregação para todos os irmãos do Brasil. Dessa vez, nosso irmão Fernando Berlese fala um pouco sobre a congregação da Vila Maria aqui em São Paulo. Olá, eu sou o Fernando Berlese, estou aqui na congregação da Vila Maria. Eu gostaria de falar um pouco dessa congregação. Por muitos anos, 7 anos exatamente, eu passei por aqui. E exatamente neste mês eu estou saindo, estou indo para outro local de serviço, estou indo para o bairro de Jardim Irene. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da Vila Maria, como ela funciona. A congregação ela possui cerca de 40 membros, então ela é dividida em 5 grupos de estudos em casa, 5 grupos de evangelismo, chamados de bate-papo bíblicos. E nós temos uma divisão de trabalhos entre homens, entre discípulos mesmo. São 5 discípulos que costumam pregar. Além disso, a gente tem pregações de visitantes, temos a escola dominical, temos estudos na quinta-feira sobre o Sermão do Monte. Então, eu gostaria que você que está aí assistindo, gostaria de nos visitar. A gente fica na rua Porangatu 28, Vila Maria Alta, próxima à Praça Cosmorama. Os horários de nossas reuniões são domingo, culto 9 horas da manhã, em seguida um cafezinho e depois a escola dominical. E também, às quintas-feiras, a partir das 20 horas, o devocional, o Sermão do Monte. E também a gente tem na sexta-feira a reunião de oração, a partir das 20 horas. A história da igreja. Prepare-se para assistir em 2011 a série A História da Igreja, juntamente com o projeto Resgate Histórico. No Videocast Cristão, em janeiro de 2011, você vai assistir algumas histórias contadas sobre a história da Igreja de Cristo no Brasil. Então não perca e assista hoje um pouco mais desse vídeo promocional para 2011 sobre a história da Igreja.
Você também pode colaborar com a História da Igreja. Se você ver algum vídeo no futuro da série da História da Igreja e puder colaborar com fotos, com informações, com depoimento, escreva pra gente, videocastcristão@gmail.com, e você pode participar para enriquecer mais a história da igreja. Notícias do Videocast Cristão. Programa Abra Sua Bíblia, Rede Super, canal 21 aberto e 23 a cabo, sábados às 10 da manhã. Apresentação, Antenor e Gates. Informações, www.igrejadecristo.com. Formatura da 7ª turma do Sercris. Igreja de Cristo de Campo Grande, data dia 4 de dezembro de 2010, turma Eugênio Goudot. Mais informações, www.sercris.igrejadecristo.org.br. Temporada da segunda semana de janeiro de 2011, diretor João Cruz. Tema, Prova de Fogo. Dias 15 a 22 de janeiro de 2011, no acampamento Monte das Oliveiras. Mais informações, www.acampamontedasoliveiras.com.br. Em Joque 2011, local Retiro dos Pinheiros, Belo Horizonte, Minas Gerais, data de 4 a 9 de março de 2011, tema Tirando as Máscaras, investimento de R$ 110 a R$ 150 reais, quanto antes mais barato. Informações, www.retirodospinheiros.com.br. 25º Congresso Cristão do Nordeste, local Chalés da Aldeia, Recife, Pernambuco, data de 20 a 23 de janeiro de 2011, tema Ser como Jesus, investimento de R$ 100 reais para adultos. Mais informações, www.congressocristão.com. Videocast Cristão apresenta Estudo em Série. Assista agora a série de estudos inegociáveis com nosso irmão Antenor Gonçalves. Hoje ele fala sobre o amor é a cola de Deus. Destes inegociáveis, eu estou tentando compartilhar com você alguns princípios, algumas verdades das quais nós não abrimos mão, porque elas têm a ver com o próprio Jesus, o próprio Senhor. Ele diz ali no livro de 1 João 3,23, Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O inegociável número 11 é o inegociável do amor. E o amor é a cola de Deus. E este amor não é opcional na família de Deus, entre os discípulos de Jesus. Quando Jesus quis ilustrar esse amor, ele nos deixou duas histórias. Uma primeira história ele narrou, e a segunda história ele viveu. A primeira história ele narrou como tendo acontecido na estrada entre Jericó e Jerusalém. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e ali ele foi assaltado. Ali ele foi espancado, ele ficou ali caído à beira da estrada. E então passou um samaritano. E o samaritano naqueles dias seria o vilão na história. Porque aquele homem caído no chão, talvez esvaindo sangue a ponto de morrer, provavelmente nem o cumprimentaria se encontrasse esse samaritano na rua. Mas o samaritano viu o estado daquele homem. E ele teve compaixão dele. O amor tocou no coração daquele vilão. E então ele se curvou, ele tratou das feridas daquele homem, ele pegou aquele homem no colo, colocou sobre o seu próprio animal, levou aquele homem até uma hospedaria e ali colocou a mão no bolso e disse para o hospedeiro, olha, cuide desse homem. E aí depois, então, quando eu voltar da minha viagem, se ainda estiver devendo alguma coisa, eu vou pagar você. Jesus falou, este é o amor ao próximo. Numa segunda história, a história em que Jesus viveu, é a história que aconteceu ali no Calvário. Jesus, depois de ter servido as pessoas, amado, socorrido, tocado naquelas vidas, abençoado, curado, o que é que fizeram com ele? Rejeitaram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, deram uma cruz para Jesus carregar. E quando ele chegou ali naquele monte, o Calvário, eles crucificaram Jesus naquela cruz. E ali naquela cruz,
ao invés de Jesus se queixar, ao invés de Jesus murmurar, ao invés de Jesus resmungar e dizer vai ter troco quando eu sair dessa, Jesus simplesmente diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que eles estavam maltratando e machucando Jesus. Eles não sabiam das consequências. E mesmo assim, Jesus continua amando. E a grande prova deste amor foi o perdão. Na família de Jesus, isso não é opção. O amor é aquela cola que nos une. Inclusive ele disse para os seus discípulos, se vocês tiverdes amor uns aos outros, assim como eu vos amei, todos conhecerão que de fato vocês são os meus discípulos. Você quer ser conhecido como um discípulo verdadeiro de Jesus? Então ame o seu próximo, ame o seu irmão. E o amor é definido nas histórias de Jesus pelo serviço, pela compaixão que nós temos por aquele que talvez seria o nosso inimigo número 1, e depois também pelo perdão, quando nós perdoamos uma pessoa, quando nós não guardamos aquela queixa ou aquela disputa no nosso coração, quando nós abrimos mão do direito da vingança ou do ressentimento, e nós simplesmente temos compaixão daquela pessoa no perdão. Uma vez uma senhora disse ao pregador, olha, pregador, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. E então o pregador olhou para ela e disse, irmã, é um desafio. Mas sabe de uma coisa? Perdão não significa esquecimento. De fato, a nobreza, a riqueza e a beleza do perdão está no fato em que você não consegue esquecer e mesmo assim você decide perdoar. O perdão é uma decisão. E essa é uma grande prova de amor. A grande prova que Jesus deu para nós. Então, nessa família cristã, entre os discípulos de Jesus, o amor não é uma coisa negociável. O amor é inegociável e nós não abrimos mão disso. Entrevista no Videocast Cristão. Nossa primeira entrevista da semana é enviada do Rio de Janeiro, em decorrência do ECO, Encontro Carioca de Obreiros. Nosso irmão Fábio entrevista o nosso irmão Sérgio, da Igreja do Tanque. Fábio, para o Videocast Cristão. Estamos aqui no prédio da Igreja em Ramos. Tivemos o Encontro Carioca de Obreiros, o ECO. Estamos aqui com um dos professores que nos ensinou sobre a santidade. E o Sérgio, da Igreja no Tanque, esteve aqui compartilhando com a gente a santidade no trabalho. Sérgio, qual a importância de resgatarmos a santidade no trabalho? A santidade no trabalho é fundamental porque ela visa a fazer com que nós sejamos uma espécie assim, de separados, e não fazer parte do contexto do trabalho, das ideias, de opiniões, a sermos diferenciados. Se nós somos cristãos, nós temos que ter uma conduta diferenciada dos outros. Esse é o foco. A mentalidade de muitos cristãos, entre aspas, é que a gente deve parecer com o outro. Parecer aí pode comprometer a nossa questão de santidade. Devemos parecer com alguém que seja o próprio Cristo. Andar como ele andou, né? E você falou sobre a razão, que devemos agir com razão. Então qual é o risco de agirmos sem a razão neste resgate da santidade no trabalho? Muito bem. A questão de você não agir com a razão é de você perder praticamente a sua própria salvação. Talvez eu esteja aqui contextualizando algumas pessoas que acham que é impossível perder a salvação. Eu não vou entrar nesse mérito. A questão aqui é que se você não atentar com racionalidade, você está sujeito a perder muitas coisas que Deus tem destinado na vida do homem. Entendi. E você também falou sobre um cálculo que devemos fazer. Que cálculo devemos fazer para resgatar essa santidade? Muito bem. Quando Jesus disse assim, que você deve perder a sua vida para ganhá-lo, ou ganhar o Evangelho, ou ter Jesus,
você precisa sentar e fazer um vídeo. O próprio Evangelho ensina isso. Quando você for fazer uma obra, você tem que pensar e fazer o cálculo de quanto vai ficar essa obra. Porque senão você pode passar pelo constrangimento de calcular errado e não acabar aquela obra. A sua salvação também, ou a sua vida cristã, ela é construída no dia a dia. Então você precisa saber fazer um cálculo, o que você precisa deixar, o que você precisa ter para conseguir andar como Jesus andou. Jesus teve que abrir mão, por exemplo, do Pai, abrir mão dos céus. Ele teve que fazer um investimento em cima disso daí. Todo cristão precisa abrir mão de alguma coisa para ganhar o reino dos céus. Você deu um exemplo sobre o salva-vida que eu achei bastante interessante. Poderia repetir? O salva-vida, quando ele vai ao encontro de uma vítima para salvar a vida daquela vítima que está morrendo afogada, ele precisa imobilizar a vítima. Se a vítima reagir e for pelo lado da emoção para tentar salvar aquela vítima, tanto o salva-vida quanto a vítima pode morrer afogado. Então o salva-vida, de acordo com o método que cada um use no momento da situação, ele pode desferir um golpe, por exemplo, na fronte para a pessoa desmaiar. Ele pode ter uma série de situações que ele precisa tomar uma posição e aquilo dali é radical. Ele tem que tomar aquela decisão. Essa colocação que eu fiz é no sentido de você aplicar que para resgatar a sua vida de santidade no trabalho, você também precisa fazer essa avaliação de risco. E qual o benefício, uma vez eu tendo resgatado a santidade no trabalho, qual o benefício que eu tenho? O benefício você vai ter da sua própria salvação. Porque é impossível você resgatar as pessoas se você não conseguiu resgatar a si próprio. Você precisa ter essa consciência educacional. Sem você se salvar primeiro, sem você adquirir esses conhecimentos, você não consegue salvar ninguém. Você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o que está escrito, o que nós aprendemos ali na palavra de Deus, para que você possa fazer isso. Se você fizer apenas porque você acha que você conhece, você pode estar cometendo um erro imenso. Sérgio e Fábio para o Videocast Cristão, diretamente do Eco do Rio 10. Abraços fraternais! No Videocast Cristão. Abraços fraternais aos nossos irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram tão hospitaleiros conosco, nós não podemos esquecer. Bom, é difícil não citar alguns nomes, mas também deixar outros de lado. Eu quero abraçar todos os irmãos, mas através destes eu quero abraçar o evangelista da congregação, nosso irmão José Luiz, sua esposa Isabel e sua filha Duda. Também ao nosso irmão presbítero da congregação, Zanata e Leila, sua esposa. Muito obrigado pela hospitalidade de vocês, muito obrigado por como nos receberam. Foram dias maravilhosos junto com vocês. Nós não vamos esquecer jamais. Um grande abraço a todos vocês de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso irmão Messias Braz é autor deste livro, Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora. Se você quer ajuda para a escola dominical, esse livro contém boas dicas. Entrevista no Videocast Cristão. Nossa segunda entrevista da semana é com o nosso irmão Carlinhos. Ele é lá da congregação em Minas Gerais, lá no Fervedouro, uma congregação bastante fervorosa e que recebe o apoio dos irmãos do Rio de Janeiro. Nosso irmão Fábio do Rio de Janeiro faz a entrevista com o nosso irmão Carlinhos. Estamos de volta com o nosso irmão Carlinhos, aqui do Brigadeiro. Carlinhos, depois que você se converteu, onde você começou a congregar? Como foi essa caminhada inicial com Cristo? Sim, Fábio, após o meu batismo, na verdade só eu aqui no Fervedouro, que tinha me convertido a Cristo, e continuei com os estudos junto com meu pai, minha mãe também, minha esposa fazia parte, meus filhos ainda eram pequenos. E você mesmo já estava estudando com eles? Sim, aí a partir desse momento eu continuei aquele estudo com eles, mas já confiante, que já pertencia a Cristo, e eles foram continuando o estudo juntos,
E mais ou menos aí uns 3 meses depois, né, minha esposa Elinete, né, decidiu também se batizar, converteu também a Cristo, e juntamente com meu pai e minha mãe. E nós tornamos aí um grupo de 4 pessoas, né. A partir desse dia, né, nós começamos a congregar como a Igreja do Senhor, 4 pessoas, né. Só lembrando, foi em março de 2000. Isso, em março de 2000. Em março de 2000. Então já fazem 10 anos, Carlinhos. E nós começamos a congregar como a igreja e já tomava da ceia, né, do Senhor. E é mesmo em casa, né, na minha casa, na casa do meu pai, né, fazia as reuniões, tinha a leitura bíblica, a ceia, cantava louvores ao Senhor. E isso aqui mesmo, no Brigadeiro, que é uma região rural da cidade de Fervedouro, fica aqui em Minas Gerais. Isso, fica a 23 quilômetros da cidadezinha. Isso, aqui ao fundo é um pouco do Brigadeiro. Então, e depois disso, nós tínhamos uma varandinha que hoje nós congregamos nesse local. E graças a Deus, com o passar do tempo, nós... assim, sempre estudando, e os vizinhos também tiveram interesse de conhecer, né, essa nova mensagem, esse novo evangelho que chegou, que não é novo, né, é o evangelho único. E com isso, minha sobrinha, né, Sidneia, também se agregou ao grupo, que isso também teve interesse, e também faz parte hoje da igreja, se converteu. E mais tarde a Simone, esposa aqui do Fábio, também se converteu também ao Senhor, né, hoje está firme, graças a Deus. Amém. A Ana, mãe da Simone, também se converteu. E nós temos aí hoje um grupo de 6 convertidos, né, menos a Simone, que está congregando no Rio, era o total de 7, né, aqui no Brigadeiro. E 6 crianças. 3 filhos seus, isso, lembrando, e 3 filhos da sua sobrinha. 6 crianças e mais o marido da Sidneia. Que tem nos acompanhado. Que tem acompanhado sempre nas quarta-feiras. Nós reunimos nas quarta-feiras, né, às 7 horas da noite, e aos domingos, né, às 8 horas da manhã. E as crianças sempre têm acompanhado, o Moacir. Muito bom. Então vocês se reúnem aqui como a Igreja do Senhor Jesus, desde 2000. Então já fazem 10 anos, graças a Deus. Eu participo aqui bastante vezes. Os irmãos têm aprendido da palavra com o Carlinhos, que tem se esforçado para aprender de Deus e passar isso para os irmãos. Os irmãos têm se esforçado em não faltar reunião, em manter essa comunhão e serem edificados. Graças a Deus, é um bom ponto que você coloca, Fábio. A gente vê aqui, né, os esforços dos irmãos, né, que mesmo meio de chuva, escuridão, sem pista iluminada, né? Graças a Deus não tem faltado, tem se esforçado, e todas as reuniões os irmãos estão presentes. Um grande exemplo de fé aqui dos irmãos em Brigadeiro. Graças a Deus. Então, Fábio aqui para o Videocast Cristão, entrevistando o Carlinhos. Voltamos já. Essa entrevista é bastante interessante com o nosso irmão Carlinhos. Você também pode ser a Igreja de Cristo onde quer que você esteja. Não precisa se dirigir para uma igreja parecida mais próxima. Você deve ser a igreja onde quer que você esteja, pregar o Evangelho a outras pessoas. Faça assim também como o nosso irmão Carlinhos fez com a sua família. Evangelizou, trouxe para Cristo e fizeram a igreja de Fervedouro lá em Minas Gerais. Deus abençoe esse trabalho e faça prosperar. Muito obrigado por assistir ao Videocast Cristão, estamos no episódio 25, você pode colaborar com os nossos próximos episódios. Não deixe de escrever para a gente, videocastcristão@gmail.com. Mande suas ideias, mande vídeos, mande fotos. Fotos com áudio serão bem aceitas e nós faremos a montagem aqui para você. Apresente a sua congregação, apresente alguma coisa interessante para todos os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. Videocast Cristão é o primeiro programa feito para a internet e para a Igreja de Cristo no Brasil. Muito obrigado pela visita de vocês e sempre compartilhamos com vocês o Evangelho através também da internet. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e um grande abraço, até a próxima semana.
Você acabou de assistir ao Videocast Cristão. Videocast Cristão, a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil.